Alice no País das Maravilhas, estando perdida, certa vez encontra-se com o gato e resolve pedir ajuda para ele. Pergunta ao gato então, qual caminho devo seguir? O gato olha para ela e diz, depende muito do lugar para onde você vai. Para onde você está indo? Alice responde, eu não sei para onde estou indo, eu estou perdida. E o gato então responde, quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas palavras foram proferidas pelo Mestre quando ele havia dito para os discípulos que iria para junto do Pai com o objetivo de preparar moradas, e quando ele preparasse essas moradas, ele voltaria para levá-los para junto de si. No versículo 5, então, Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? O Senhor Jesus responde para Tomé e os demais discípulos, eu sou o caminho. Nessa afirmativa do versículo 6, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo uso de 3 aspectos que eram considerados de extrema relevância para o judeu. Caminho, verdade e vida eram aspectos, eram figuras que certamente representavam muita coisa e despertavam muita atenção de cada judeu. E embora essas 3 figuras tenham o mesmo nível de importância e relevância, nesse momento eu gostaria de me deter apenas nessa primeira figura que Jesus destaca acerca de si mesmo, quando ele diz, eu sou o caminho. Todo judeu, sendo zeloso ou não, ele sabia o quanto poderia sair caro não andar nos caminhos certos. E para ser mais específicos, o quanto seria perigoso arriscar andar em caminhos que não fossem os caminhos de Deus, que não fossem os caminhos estabelecidos pelo Senhor. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33, o profeta Moisés havia dito ao povo de Israel, dizendo o seguinte, andem nos caminhos do Senhor, não se desvie deles, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então esse povo sabia que se desviar para um dos lados, ou para a direita ou para a esquerda, isso poderia custar-lhes a vida. Isso poderia trazer morte, tanto física quanto espiritual. Por falar em Moisés, por falar em profetas, é importante dizer que todos os profetas, inclusive o próprio Moisés, todos eles, sem exceção, apontaram o caminho que levavam até Deus, que conduzia o povo até Deus. Mas nenhum deles teve a ousadia ou teve a autorização do próprio Deus para chegar e dizer, eu sou o caminho. Essa afirmação de Jesus, então, ela é distinta da afirmação de todos os profetas até então, porque ele se apresenta como sendo o caminho. Ele não está apontando o caminho, ele não está dizendo como é o caminho, mas ele está se apresentando como o próprio caminho. Seria mais ou menos a seguinte situação, para ilustrar e melhorar um pouco mais o nosso entendimento. É como se você estivesse numa cidade desconhecida e de repente não soubesse chegar no endereço que você pretendia chegar e resolvesse pedir ajuda para alguém. De repente você, percebendo que passava alguém ali do seu lado, perguntava para essa pessoa, onde fica o endereço tal? Essa pessoa ia indicar o caminho, dizendo o seguinte, siga em frente, entre na primeira rua direita, depois ande mais 2 quarteirões, entre na próxima esquerda, atravesse o canteiro central, a praça central, e aí você vai andar mais 500 metros e vai chegar nesse endereço que você está procurando. Certamente, por mais atencioso que você fosse às instruções desse tipo, o risco que você tinha de se perder na rua seguinte ou algumas ruas depois era muito grande. Agora, se de repente você encontrasse outra pessoa e perguntasse para essa pessoa onde era o endereço o qual você pretendia chegar, e essa pessoa dissesse para você, eu vou levar você lá, eu estou indo para lá, pode me acompanhar que eu levarei você até esse endereço. A diferença é muito grande de uma situação para outra.
Então é mais ou menos assim que Jesus se apresenta para os discípulos. Ele não está indicando o caminho, ele não está mostrando, repito. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Andem ou deem os mesmos passos que eu estou dando. E vocês irão para o céu. E vocês irão para junto de Deus. Então quando ele afirma isso, ele está contemplando basicamente dois aspectos. Quando ele diz eu sou o caminho, ele é o caminho porque é por meio dele que Deus ministra as suas bênçãos na nossa vida, na vida dos discípulos e todos aqueles que servem ao Senhor. E em segundo lugar ele diz, eu sou o caminho porque é ele que leva o homem até Deus. É ele que conduz o homem até Deus. Então quando ele diz eu sou o caminho, ele está contemplando esses dois aspectos. Por ser ele o meio, o instrumento que Deus utiliza para ministrar bênçãos na nossa vida, e por ser ele aquele que nos conduz até o Senhor, até a presença de Deus. Talvez você esteja sem direção, talvez você esteja perdido e não saiba qual caminho deve seguir. Em momentos de tribulação é muito comum nos encontrarmos em dúvida de qual caminho nós devemos seguir, de qual trilha nós devemos percorrer. As pessoas procuram um caminho e muitas vezes elas têm ouvido a seguinte frase, todos os caminhos levam até Deus. Mas será que realmente isso é verdade? Jesus, quando se apresenta aos discípulos dizendo que é o caminho, ele não apresenta nenhuma outra opção. E não diz que é uma das opções, que é um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Então ele é o caminho que nos traz as bênçãos de Deus, e ele é o caminho que nos leva até as moradas ou até o lugar onde Deus está. Que você encontre esse caminho. Que todas as pessoas a quem você ama encontrem esse caminho. E dessa forma encontrem também a vida. Que Deus lhe abençoe e aplique essa palavra no seu coração em Cristo Jesus.